Você já deve saber que essa questão de um psicopata jornalista, ou na política, ou na liderança de alguma coisa, ou uma pessoa sem caráter, ou psicopata, as coisas não têm fim, elas não se encerram nunca. Quando se fala em questões de ideologia, então parece que o limite não existe. O céu é o limite ou o inferno é o limite. Então, dois assuntos bem rapidamente aqui para tratar com vocês, que é o seguinte: um cidadão aqui da Folha, só vou falar o primeiro nome dele, que eu não gosto de fazer propaganda de coisa que não presta. O nome dele é Hélio, já tem até matéria dele do ano passado desejando que o presidente morra, que é uma função jornalística, deve ser bastante inovadora, importante, né? Dar a opinião e ainda dizer que quer que o cara morra. Necessita-se, exige-se dele um intelecto absurdo, que é de uma genialidade brilhante. E aí a matéria é: Hitler é pior do que Stalin. Ele pode achar que Hitler é pior que Stalin, beleza. O problema são os argumentos, ou os pseudo-argumentos, né? Os argumentos falsos, distorcidos, de uma mente doentia, sem nenhum embasamento. Confunde-se opinião com fatos e argumentos, como se, né, faz uma miscelânea geral. Aí ele diz assim: há valor adaptativo em não confundir alface com cicuta. Olha que gênio que ele é. Eu já falei aqui no canal, esses caras, eles não conseguem distinguir abacaxi de chuchu, chuchu de laranja, laranja de abacaxi. Mas quando interessa, aí o gênio vem com uma frase dessa: não confundir alface com cicuta. Bom, o que esse crápula, deve ser um crápula, um cara, um cidadão, que fico imaginando que vida miserável um cara deve ter tido na infância, na fase adulta, para defender ideias mentecaptas de um demente, alguém que não tem a menor empatia pelo outro. Olha só o que esse cara escreveu. Ele disse que existe uma questão diferente em relação ao nazismo e ao Stalin, ao comunismo, porque o comunismo matou aquelas pessoas que eram contra-revolucionários. Ou seja, elas tinham então a opção de mudar de ideia e não morrer. Então a culpa era delas, que tinham uma ideia e foram assassinadas em nome dessa ideia. Já o caso do Hitler, ele é pior porque ele perseguia judeus e ciganos, e aí não havia o que se fazer, ninguém deixa de ser judeu ou cigano. Olha a que ponto chega uma mente doentia com caneta e papel na mão, no caso aqui com acesso a escrever texto, seja pelo computador ou... Olha que nível que chega os caras. O Stalin deve ter matado 4, 5, 6, 10 vezes mais que Hitler. E cada morte de cada ser humano, ela... E outra coisa, que antes de falar dessa questão das mortes, os igualitários, os caras que defendem a igualdade em tudo, então agora na morte não existe igualdade. Existem os que mereceram porque não conseguiram mudar de ideia, e existem os que mereceram ou não mereceram. Aí eu não entrei nessa questão do texto dele, eu não tenho estômago para ler inteiro, isso é tipo de baboseira. Ele demonstra aqui que o cara não tinha como mudar a sua condição, por isso que ele morreu. Ele tira todo o foco do crápula, do ditador, do sanguinário, do mentecapto, do psicopata, do sem caráter, que causou essas mortes. Então ele tira o foco de quem causou as mortes e muda o foco para as vítimas. Aliás, é outro ponto que eles sempre estão fazendo, né? Eles estão sempre pivotando. Quando interessa, eles olham para a vítima, mas muito raramente eles olham para a vítima. Quando interessa, eles olham para os assassinos como vítimas. Eles mudam, eles não têm uma base sólida de raciocínio lógico. Cada segundo, cada momento, a cada assunto, a base deles muda de raciocínio. E aí, é claro, demência mesmo, né? Falta de capacidade cognitiva. Intencional ou não, enfim, não vamos aqui, não tem como a gente qualificar, só um especialista para dizer. Mas cada hora eles mudam, então eles não estão dizendo mais coisa com coisa. Então, eles tiram o foco, jogam para a vítima e diz que Hitler é pior porque a vítima não tinha a opção de mudar a sua condição, enquanto que Stalin permitia que a vítima decidisse se ela fosse
porque ela queria ser assassinada ou não, simplesmente porque ela era contra-revolucionária. Então, era contra-revolucionária, então você merece morrer e a culpa é sua porque você merece morrer. É mais ou menos isso que esse imbecil coloca aqui, um jornal de grande circulação, está definhando, todos eles estão à Folha, está definhando cada um deles, quanto mais hipócrita, mentiroso e distorsivo da realidade, eles estão definhando. Não recomendo ninguém, nem que faça assinatura digital, sequer para acompanhar esse monte de baboseira. O outro assunto é bem rápido, né? A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares, recebeu agora, não recebeu ainda, mas já foi informada, de que o Lewandowski está proibindo as denúncias no Disque 100. Direitos humanos, eu já falei aqui, outro motivo que eles ficam pivotando ali. Direitos humanos é só quando for direitos humanos que deem crédito a eles, que deem uma versão de discurso para eles. As pessoas não podem, então, na cabeça desse ministro do Supremo, as pessoas não podem questionar a vacina em hipótese alguma. Elas não podem dizer que são contra, que elas estão sofrendo retaliações, que os filhos não estão conseguindo entrar na escola. E aí ele diz que não é para isso. O canal de denúncia contra problemas relacionados a direitos humanos não pode ser utilizado porque na cabeça desse cidadão essas pessoas elas não estão sofrendo nenhum problema. O problema novamente, só é aquilo que está na cabeça deles, que estão no comando. Caso contrário, você não tem o direito individual de contestar isso. Ou deveria ter e na cabeça deles não tem. Sempre falei isso, nunca na cabeça desses caras foi questão de racismo, foi questão de homofobia, foi questão de gênero, de crença, de perseguição aos direitos humanos, nunca foi isso. Na verdade, eles tomam essas instituições e esses discursos a fim de obter holofotes e conseguir votos e ganhar a comoção pública. De resto, eles não estão ligando para nada, a ponto de um imbecil tentar qualificar. Ele tem uma frase aqui que nem sei se vale a pena, uma palavra adaptativo, valor adaptativo. O que seria valor adaptativo na morte? Para a pessoa que morre não faz mais diferença, né? Depois que você perde a vida, que diferença faz se tem valor adaptativo ou não, né? Então, se um mata 200 milhões de pessoas, mas em tese é por uma ideia, aí parece que tudo bem, porque a ideia é muito boa, né? Na cabeça deles, obviamente. O outro mata por outros motivos. Na verdade, um erro bastante grosseiro, que a maioria das pessoas se deixam levar pela esquerda. Fica aqui a dica, o aviso. Os caras tentam avaliar um fato histórico de 100 anos atrás com as realidades e os pensamentos de hoje. Isso é um erro grosseiro. Eugenia é uma coisa que nem se fala hoje em dia e há 100, 120 anos atrás, 150 anos atrás era um assunto em voga. Ciência defendia a eugenia. Você acredita nisso? A mesma ciência que muitos deles aí ficam defendendo há 120 anos atrás, 100 anos atrás, os caras falavam em eugenia. Então não tente, não se deixe cair nessa armadilha de julgar algum acontecimento histórico de 100 anos atrás com os olhares de hoje. Você tem que ter um mínimo, você e qualquer pessoa que faça isso, um mínimo de capacidade de abstrair algumas questões e tentar se transportar, né, mudar a sua mente, a sua ideia, o seu campo de visão, para mais ou menos o que estava acontecendo ali, para tentar entender que o que hoje é muito absurdo, talvez há 100 anos atrás, na cabeça daquelas pessoas, ainda não haviam acordado para aquilo. É o que acontece com o comunismo, o fascismo, o nazismo. Eles tentam te convencer que não é a mesma coisa. São todos mentecaptos, psicopatas, sem caráter, e as filigranas de diferença de um para o outro, aí dá para conversar, mas não muda, a essência é a mesma. É sempre um discurso de poder e de destituir a vida, de destituir a liberdade. Semana já começa assim, né? Um troço estranhíssimo. Parece que isso não vai acabar até ver se a eleição se aproxima, mas sinceramente não estou vendo. Vai melhorar se Deus quiser, mas não vai melhorar muito. Vai ser uma coisa mais, talvez light, e se a gente vacilar pode piorar bastante, aí sim.